capítulo 3, entendeu um pouquinho aqui sobre o que Deus fez com o chamado de Moisés. Todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem alguém na misericórdia aí? Não? Glória a Deus. Queridos, o livro de Êxodo tem como autor Moisés, escrito no ano de 1440 a.C. E ele traz como fonte as experiências de Moisés, do povo, os milagres feitos por Deus, desde o Egito até a peregrinação no deserto, onde Moisés traz as ordens e as leis de Deus dadas, um total de 613 leis e 10 mandamentos. Esse livro, ele evidencia alguns personagens como Moisés, Joquebede, Arão, Miriam e Faraó. A palavra êxodo significa sair. E esse livro retrata a história de Israel se tornando uma grande nação, porém escravos, debaixo do jugo dos egípcios, depois de muita tribulação e angústia. Deus envia pragas sobre o Egito e o povo de Israel é libertado. Retrata também a promulgação da lei e edificação do tabernáculo, junto com a instituição de um sacerdócio especial em Israel, que tem como curiosidades o povo que chega ao Egito como uma família de 70 pessoas somente, e ao sair a população é de aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O livro de Êxodo foi escrito depois da construção do tabernáculo e da recepção das tábuas da lei. Esse livro, ele traz consigo 40 capítulos, onde o capítulo 1 trata a escravidão do povo de Israel. O capítulo de 2 a 6, o chamado de Moisés. Do capítulo 7 ao 12 até os versos 30, as pragas do Egito. Do 12 ao 15, a fuga do Egito, Israel no deserto. Do 20 ao 24, então Deus entrega as leis a Moisés nas tábuas. Nos versos 25 a 27, então Deus dá a instrução para a construção do tabernáculo. E no 28 ao 31, Deus dá a instrução aos sacerdotes, os sacrifícios. Lá no versos 32, Deus então constrói no livro de Deuteronômio capítulo 28 acerca da desobediência do povo e o que viria sobre a desobediência. Do versos 33 ao 35, o perdão de Deus então entra em vigor as novas leis. De 35 a 39, Deus dá mais instruções acerca dos tabernáculos e o posicionamento do sacerdócio. Então Deus habita no meio do povo. Digam amém. Amém. Vamos fazer mais uma oração para que o nome do Senhor seja glorificado. Feche seus olhos, eleva sua mente ao Senhor agora. Esvazia de tudo que te preocupa, tudo que te desloca desse cenário do qual é a presença de Deus, porque agora você vai se apresentar a Deus e diga para Deus esvaziar a sua mente, esvaziar o seu coração
para que você não possa sair da mesma forma como entrou, mas ser alcançado pela palavra que tem poder para transformar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença com o coração agradecido pelo privilégio de estar na tua casa, poder te louvar, te adorar, te bendizer e dizer ao Senhor: ensina-nos o caminho que devemos trilhar segundo os teus propósitos, assim como o Senhor fez com o teu povo, assim como o Senhor fez com Israel, assim como o Senhor fez com os hebreus, Pai, que estavam embaixo de um jugo de escravidão e sofrimento e muita necessidade. Mas o Senhor deu a direção, o Senhor os livrou, o Senhor cuidou. Mas antes o Senhor nos levou à prova e levou esse povo à prova. Assim como foi no passado, assim é nos dias de hoje. Passamos por lutas, passamos por angústias, tribulações, tristezas, enfermidades. Mas o Senhor é Deus e tem o seu tempo para nos libertar de tudo isso. Que seja assim de maneira eterna. Eu oro e consagro esse culto racional ao Senhor em nome de Jesus e quem crê diga amém. Acompanhe comigo no capítulo 3. Nós vamos entrar num cenário onde Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Porque o livro de Êxodos, ele dá início aos descendentes de Jacó no Egito, que vai até os versos 14. Dos versos 15 até os versos 22, as parteiras desobedecem a Faraó. No capítulo 2, então, nascimento e educação de Moisés, quando Moisés nasce em meio a toda uma perseguição em relação aos hebreus, quando o Faraó determina que seja matado todo aquele que é chamado de primogênito. E aí então a morte passa a fazer parte do Egito. Então os filhos de Israel gemiam sobre servidão por causa dessa escravidão, e o seu clamor então sobe a Deus. Deus, ouvindo o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Bispo, versão Almeida corrigida e fiel, tá? E no capítulo 3, depois que Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel, então ele atenta para a condição de sofrimento e entra na presença de Moisés, meio à sarça ardente. Versículo 1 do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Qual é o nome do monte? Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. No verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo,
Vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jabuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. No versos 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe responde: eu serei contigo, Moisés, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servirei a Deus nesse monte, disse Moisés a Deus. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, se eles me perguntarem: qual é o teu nome? O que lhes direi? Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Glória a Deus. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. No versos 15, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o teu Deus, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente. Aleluia. E assim serei lembrado de geração em geração. Glória a Deus. No verso 16, Deus diz: vai, ajunta os anciões de Israel, os mais velhos, os mais experientes, os que têm mais relacionamento com o Pai, e dize-lhes: o Senhor, o teu Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vós tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e de jabuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás com os anciões de Israel ao Egito e lhes dirás ao rei: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. No versos 20, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não serás de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas as quais porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas
e despojarei os egípcios. Então Deus concede poderes a Moisés. Interessante que nesse cenário, no capítulo 3, ele então começa o ministério, o trabalho para Deus. Esse trabalho, esse ministério, ele acontece diante de um chamado. Naturalmente, quando Deus chama, hoje, nos dias presentes, nós temos sempre algo a dizer para Deus, justificando a não disponibilidade em servir a Deus. Há sempre algo mais importante: um churrasco, um aniversário, um encontro junto à família. Há sempre uma desculpa a ser dada para que você adie estar na presença de Deus. Hoje a rotina, o sistema, continua escravizando da mesma maneira como foi no Egito. Servimos a um Deus chamado Mamon, e não ao poderoso Eu Sou, o Eterno, aquele que criou o céu, a terra e tudo que nela há. Porque trabalhamos pelo recurso e acreditamos que a sobrevivência vem dele. Mas esquecemos que quem nos dá a saúde, quem nos acorda, quem nos mantém vivo, é o Eterno, é o Eu Sou. Aquele que nos presenteou com Jesus Cristo, como está em João 3,16, onde ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A misericórdia de Deus ainda está sobre a terra. Deus continua exercitando misericórdia. Mas será que nós estamos tendo gratidão por essa misericórdia? Será que estamos retribuindo a Deus o que Deus tem feito por mim, pela minha vida, pela saúde, por uma cama, um cobertor, um prato de comida? Será que eu tenho agradecido? Será que eu tenho reservado tempo de qualidade para Deus? Em 24 horas, quantas horas eu tenho dedicado a falar com Deus? Esse povo chamado Israel, que era o povo hebreu, povo de Deus, eles clamaram a Deus. Foi para o meio do arraial. Foram perseguidos porque estavam reunidos dentro de casa. Mas a guarda de Faraó foi lá e expulsou todo mundo. Então Arão, pai de Moisés, ardeu no coração dele o desejo de clamar a Deus pelo basta do sofrimento. Nós atribuímos sofrimentos às circunstâncias. O povo hebreu não atribuiu o sofrimento à circunstância. Não. A circunstância era o que eles tinham para a sobrevivência. O que eles estavam realizando, o trabalho escravo, era o que eles tinham de mais precioso depois da família para o sustento da própria casa, para que chegasse o trigo para fazer o pão. Porque diferente disso, somente chegavam frutas e pedaços de carne que eram enviados por alguns outros hebreus que habitavam ou trabalhavam dentro do templo egípcio do Faraó. Se alimentavam do que recebiam, porque o salário deles não era em moedas, era em alimento. E esse povo continuava com o coração agradecido a Deus, mas esperando o cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, que seriam libertados. Mas jamais imaginariam
que o filho de Arão, Joquebede, os dois filhos, Moisés e Arão, filhos de Arão e Joquebede, receberiam o chamado para libertar uma nação. Glória a Deus. O improvável. Escravos hebreus para libertar o povo que pertence a Deus. Aleluia. Isso nos serve de lição para que possamos entender que estar dentro da igreja não te garante ser mais santo e nem estar salvo. Mas a pergunta é: o seu coração está na casa de Deus? Você tem dedicado mais tempo a Deus do que aos seus interesses, os seus próprios interesses? O tempo que você dedica para poder buscar o recurso para a sua sobrevivência, ele é menor ou maior do que o tempo dedicado a Deus? Eu não estou falando de você estar dentro de uma igreja, porque não é isso. Eu estou falando do tempo que você reserva no decorrer do seu dia. Quantas vezes você parou no dia para poder conversar com Deus? Dentro do carro, no seu trabalho, na intimidade do seu quarto, na sua casa, fazendo um almoço, trocando de roupa. Qual é o momento que você está falando com Deus? Esse povo falava com Deus a todo tempo, a todo instante. E à noite, no tempo do descanso, eles clamavam a Deus por socorro, para a libertação. E Deus então, através dessa sarça, se apresenta a Moisés, pede para ele tirar as sandálias do pé, porque naquele lugar cheio de poeira, sujo, um lugar improvável, porque ele estava pastoreando ovelhas, de príncipe a pastor de ovelhas. Eu não sei se vocês sabem, mas ele viveu 40 anos num palácio, comendo até se fartar. Não havia nada que impedisse o conforto, o luxo. Mas Deus separou ele 40 anos também para viver pastoreando. Eu quero mostrar para vocês nesse cenário que Deus não dá nada para ninguém sem antes preparar a pessoa. Muitas das vezes a gente quer alcançar algo de Deus, mas não estamos prontos para receber de Deus. Pedimos a Deus, clamamos a Deus, mas temos um coração duro como um coração de Faraó. Não temos um coração quebrantado. Não dedicamos o tempo de qualidade a Deus. Não vivemos mais para Deus do que para nós mesmos. E ainda exigimos de Deus que Ele trabalhe para nós, dando missões para Deus. Esquecemos quem é Deus e esquecemos quem somos nós. Então Moisés, quando Deus chamou ele, do versos 1 ao verso 5 do capítulo 3, quando a sarça ardia no deserto em chamas, Deus então chama ele naquele lugar improvável. Moisés não estava esperando isso. Uma ovelha se desgarra e vai até o monte. Moisés vai resgatar essa ovelha, se depara com a sarça ardente e Deus manda ele tirar as sandálias. Então Moisés não combinou nada com Deus, mas Deus já tinha tudo escrito para falar com Moisés. Então Deus manifesta o poder dele nessa sarça. O arbusto estava em chama, mas ele não se consumia. Deus usa alguns elementos para poder mostrar o seu poder e autoridade. Quando Moisés falou que não tinha nada para provar o poder de Deus, Deus então vira para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés pegou e falou: um cajado. E quando Deus fala para Moisés: coloque o cajado no chão, esse cajado se transforma numa serpente.
Então Deus revela o poder dele sobre todas as coisas. Moisés se assusta, se afasta do cajado diante da grandeza desse poder. E Deus fala com Moisés: Moisés, Moisés, pega a serpente pela cauda. E quando Moisés pega a serpente pela cauda, o cajado torna o seu formato original. Moisés continua duvidando do poder de Deus, porque falou que Faraó era poderoso. Deus mandou Moisés colocar a mão dentro da túnica. E quando Moisés tira a mão de dentro da túnica, a mão estava acinzentada com lepra. E Deus fala: coloque novamente a mão na túnica. E quando Moisés tira a mão da túnica, a mão estava toda restaurada. Glória a Deus. Nesse cenário de sinais, Deus mostra e revela aos nossos corações: Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, mas Deus também é o Deus que tem poder para transformar. Assim como Ele transformou o cajado numa serpente, Ele tem poder para mudar a sua caminhada, Ele tem poder para mudar a sua rotina, Ele tem poder para libertar pessoas que estão enfermas. Existem enfermidades que a medicina não tem resposta. Eu, quando tive na UTI, o médico virou e falou o seguinte: o que eu podia fazer foi feito. Depois que eu sofri o acidente e minha perna partiu. E quando ele falou que o que ele podia fazer foi feito, ele disse assim: não depende mais de mim. E quando ele falou que ia depender da reação do meu corpo, a minha esposa pegou e falou assim: não, doutor, depende do propósito de Deus na vida dele. Se ele tiver que ficar sem a perna, que seja um aprendizado, uma lição. Mas ele não nasceu mutilado. E eu creio em Ezequiel 37 acerca da visão do Vale dos Ossos Secos. Se Deus restaurou uma visão onde não havia vida, o que dirá o que Ele pode fazer na perna do meu marido? E eu estou sobre minhas pernas, Glória a Deus. porque servimos a um Deus que tudo pode. Queridos, nós precisamos mudar a nossa rotina. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos nos posicionar diante do nosso Pai Celestial e dizer para Ele assim: Senhor, ensina-me a ser filho. Porque depois que nós crescemos e amadurecemos, nós agimos como pessoas independentes, acreditando que é o nosso esforço que vence batalhas. Mas esquecemos que as batalhas que estamos travando são batalhas que Deus está permitindo. Então Deus está sempre em primeiro lugar, porque o governo está com Ele. É Deus que governa. Nós nunca estaremos governando. Quando Deus te chama para caminhar com Ele, para vir para a presença dEle, Ele não está te chamando para ter uma vida dentro de igreja, não. Ele está te chamando para que você possa ter relacionamento com Ele. E se relacionar com Deus é você desejar amar esse Deus com todo o seu entendimento, que é o maior dos mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. A gente está amando esse Deus dessa forma. Quando você chega cansado do trabalho, em casa, você agradece a Deus com toda a sua energia, com todo o seu vigor, com toda a sua vibração,
Ou você só chega e fala o seguinte: graças a Deus. Se nem você mesmo sente a presença de Deus no seu graças a Deus. Ter relacionamento com Deus requer renúncia, requer sacrifícios. Eu afirmo para vocês que Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Aleluia. Em Êxodo capítulo 13, no primeiro versículo, Deus manda consagrar a Ele todo o primogênito. Aquele que abriu a madre, aquele que veio primeiro. Vocês consagraram os seus primogênitos? Lucas, no capítulo 2, nos versos 22, ele lembra dessa passagem do Velho Testamento, de Êxodo, capítulo 13. Vocês sabiam que Deus determinou a morte de Moisés por não circuncidar um dos seus filhos? Porque Moisés deixou para depois. Antes de ir para o Egito, Moisés tinha que ter circuncidado o seu outro filho, mais novo. E Moisés deixou para depois. E Deus falou com Moisés: olha só, ainda que Moisés for uma escolha de Deus, irá morrer pela sua desobediência. E Moisés cai ao chão. A sua esposa clama a Deus pela vida do marido. Deus revela para ela aonde estava o problema. Ela pega e faz a circuncisão do seu filho, a esposa. E pega o lenço de sangue com a circuncisão e põe sobre o corpo de Moisés, que estava enfermo. Moisés então acorda como se estivesse dormindo, despertando de um grande sono. E pergunta o que está acontecendo. E a sua esposa pega e fala que Deus falou com ela e que a partir daquele momento ela retornaria para a casa dos pais em Midian, e Moisés seguiria o caminho para encontrá-la, e ali começou o ministério do qual Deus determinou sobre a vida deles. Mas Moisés tinha sempre uma desculpinha, e a desculpinha que Moisés tinha, Deus não se alegrava com ela. Moisés deu 5 desculpas. A primeira desculpa: quem sou eu? Sabe quando você é chamado para algo na sua igreja e você fala assim: não, eu não conheço a Bíblia, não sei fazer isso. Não, para mim hoje não, agora não, mais tarde quem sabe. Você está dizendo para Deus assim: Deus, não quero te servir, mais tarde quem sabe. É forte, né? Você não está disponível para Deus, e por você não estar disponível para Deus, Deus não desiste de você mesmo na sua indisponibilidade. Porque Deus respondeu para Moisés quando ele falou: quem sou eu? Aí Deus responde no verso 12: eu estarei com você. Então Deus não exaltou as qualidades de Moisés, pelo contrário, Deus lhe garantiu a presença dele na vida de Moisés. Você quer ver uma coisa? Olha para mim, todos vocês, presta atenção no que eu vou dizer. Sobretudo quem é pai, sobretudo quem é mãe. O que você está deixando para o seu filho? Eu fui fazer um ofício fúnebre essa semana, e aí eu perguntei: a palavra de Deus pede para deixar coisas físicas ou coisas espirituais?
O que seu filho, sua filha, vai levar de vocês, que foi confiado a vocês, se não um legado? Qual é o legado que você está deixando? Você está deixando algo na vida dele ou para a vida dele? Tem diferença. O na, ele não é Cronos, ele é Kairos. O na é de Deus. É o caráter, é o que você constrói. O caráter do seu filho. Ele é bom? O coração dele é bom? Ele teme a Deus? E quando eu falo para são as coisas físicas. Se o seu filho não trabalhou para poder alcançar as coisas, ele não vai dar valor às coisas que você trabalhou para alcançar, porque ele não sabe o valor das coisas. Ele vai destruir tudo isso no piscar de olhos. Por isso que a palavra de Deus manda a gente construir primeiro, cara. Ensina teu filho quando pequeno. Porque se você não ensinar o teu filho quando pequeno, na fase adulta ele não vai entender e não vai administrar aquilo que você construiu. E ele vai botar tudo isso a perder. Porque o legado que você deixou, a sua expressão de amor, foi física, foi material, não foi espiritual. Deus gerou algo espiritual no povo hebreu, permitiu o sofrimento para que eles pudessem valorizar a terra que emana leite e mel. Como é que você vai valorizar um lugar que é bom se você não estiver passando antes pela tribulação, pela luta? Como é que você vai saber o valor das coisas se você não passou pela necessidade dessas coisas? Como é que você vai continuar construindo algo que alguém começou se você não foi ensinado? Então é preciso construir primeiro o caráter. Porque senão, nesta caminhada, a herança do Senhor, que são os filhos, vão se perder e não vão administrar nada, porque tudo que teve foi para e não na. A construção tem que ser na. É na formação. É nele. Está contido nele. Está dentro dele. Isso ele não esquece. E o que você vai deixar para o seu filho nele e não para ele, vai determinar o curso da vida dele. Então, deixe de dar desculpinhas. Não olhe para o seu filho, sua filha, como uma pessoa que não tem condição. Eles têm condição porque tem Deus. Se entender quem é Deus e se relacionar com Deus, Deus é Deus para dar sabedoria. Deus é Deus para trazer o quebrantamento do coração e o entendimento, a serenidade do entendimento. Para que as pessoas possam caminhar com Deus com leveza, sem cobrança, sem peso. Hoje é tudo diabo, é tudo maldição, é tudo acusação, é tudo apontamento. As pessoas pregam mais as trevas do que a luz. Tudo é obra de outras religiões, de outras doutrinas. As pessoas não falam mais de Deus e nem das Escrituras. Há sempre algo a ser desfeito. Não, queridos. Aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Mas estar em Cristo Jesus é estar se relacionando com o Espírito Santo. Aleluia. E o relacionamento com o Espírito Santo é uma busca diária. É você conversar com ele o dia todo, está dentro do carro, está indo para o trabalho, conversa com o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, prepara o meu dia, prepara o coração das pessoas da qual eu vou encontrar ao longo do dia. Aleluia. Se encontrar alguma pessoa com um coração petrificado, um coração duro, quebranta esse coração, coloca amor nesse coração.
Se há algum acusador, algum perseguidor, que o Senhor leve amor a essa vida. Amém. Glória a Deus. Vai conversando com o Espírito Santo, porque a própria palavra afirma que o único que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Então nós precisamos ter relacionamento com Ele. Parar de ficar lamentando, dando respostas para Deus que venha trazer o conforto e a passividade da nossa rotina e não permitindo com que a gente abandone a zona de conforto. A gente tem um mau hábito de sabotar a nós mesmos e o nosso tempo e as nossas escolhas. Então nós não devemos rejeitar a Deus. Aleluia. A nossa maior limitação está dentro de nós. E essa limitação, nós precisamos combater ela, não buscando em homens e pessoas, como muitos fazem. Tem pessoas que para viajar tem que falar com o pastor da igreja, o sacerdócio, o padre, enfim. Eu quero dizer para vocês que Deus fala com vocês até hoje. Vocês não precisam consultar nada e ninguém. Ora a Deus e Deus fala ao seu coração. Não sejam escravos de homens como o povo hebreu. Sejam servos do Senhor Jesus Cristo. Sirva ao Senhor e o Senhor te sustentará. Ele vai dar a manutenção que você precisa da sua vida e da sua casa. Amém. Glória a Deus. E pare de buscar apoio espiritual em homens. O poder da oração não está no sacerdócio, o poder da oração está no seu coração. Lembra, o véu se rasgou. Hoje nós temos acesso a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós podemos nos dirigir diretamente a Ele. Você não precisa de mediadores como pastores, padres, nada disso. Líderes espirituais de outras doutrinas, nada disso. Dobra o teu joelho no secreto. E no secreto Deus vai responder ao seu coração. Glória a Deus. E não cria dependência em homens, porque senão você está voltando para o Egito. Moisés desobedeceu a Deus. Mas mesmo na desobediência, Deus não desistiu de Moisés. Aleluia. Mas o fruto da desobediência dele gerou dor e sofrimento. Escolha obedecer a Deus para que o seu sofrimento cesse. Aleluia. Porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Você que está nos acompanhando, está nos assistindo, não fique no conforto da sua casa. Saia da zona de conforto. Glória a Deus. Não estou dizendo para você vir a uma igreja, não. Eu estou dizendo para você se movimentar a serviço do Senhor. Há muitas vidas padecendo com fome, sede, fome de uma palavra, fome de um abraço, de um acolhimento, de um sorriso. Uma pessoa que simplesmente abrace. No silêncio do abraço, Deus vai falar ao seu coração. Então saia da sua zona de conforto. Abraça alguém, converse com alguém, fala do amor de Deus para esse alguém. E se esse alguém estiver com fome, dê comida. As pessoas não precisam de dinheiro, elas precisam de dignidade. A dignidade é não dormir, não acordar, não comer, um lugar para repousar, uma casa. E o que passar disso é porque Deus está te abençoando. Porque as bênçãos de Deus, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 28, até o versos 11, diz que se eu obedecer tudo que ele escreveu, as bênçãos dele me alcançam. Não precisa morrer de trabalhar para isso. Do contrário, a palavra de Deus é uma grande mentira. E como não é uma mentira, o que está no Pentateuco, hoje se cumpre em Cristo Jesus, porque está sobre os ombros dele toda a lei. Está sobre os ombros de Jesus tudo que Deus instituiu na terra.
Tenha gratidão pela cruz, porque hoje temos vida para aquele que está em Cristo. Se relacione com ele.